Já reparou como a noite de Natal e a virada do Réveillon, muitas vezes ela é cheia de magia, ela é cheia de alegria, ela é muito nostálgica, e aí, pelo menos aqui no Brasil, a gente costuma comemorar os 2 dias, né? Parece que o almoço do dia seguinte ele é muito esquisito. E esse aqui vai ser um vídeo sobre o manual de sobrevivência das festividades de final de ano. Bom, eu quero explicar para vocês como é que a teoria do vínculo, que é uma coisa que eu cunhei aqui, que é pelo menos uma grande forma de como criar vínculo com as pessoas e como funcionam os relacionamentos, e como que isso atrapalha e muitas vezes te gera uma aversão para ir realmente para a festa de Natal ou pro Ano Novo e só quer sobreviver a isso e fica lamentando que porque são 2 dias, meu Deus, depois a gente vai ter que ir no almoço, se a gente for na janta, a gente vai ter que ir no almoço depois. E nossa, que saco. Bom, vamos lá. A gente precisa entender como é que funciona primeiro a dinâmica dos relacionamentos. Acho que essa é a primeira vez que eu falo disso abertamente em público. Mas percebe, a dinâmica dos relacionamentos ela funciona da seguinte forma. Primeiramente, a gente costuma ter um interesse nas pessoas, né? Percebe, eu vou precisar introduzir essa teoria antes da gente falar um pouquinho sobre a questão do Ano Novo e do Natal. Em geral, a gente tem um interesse naquelas pessoas. E claro, na medida que isso ainda a gente não tem um relacionamento, porque a gente precisa primeiro adentrar o interesse nessa pessoa para poder chegar num lugar comum, que digamos assim, é um espaço simbólico compartilhado. Ou seja, aquelas pessoas que gostam das mesmas coisas que nós, aquelas pessoas que estão no mesmo caminho parecido conosco, que convivem conosco, ou seja, é um espaço compartilhado. E nesse espaço compartilhado, a gente vai ter algumas experiências que são emotivas, que são sentimentais, que são subjetivas, sobretudo, e que nos ajudam a criar memórias significativas. E aqui a gente chega na questão do Natal. O Natal ele é um grande lugar onde todo mundo tem ali, digamos, uma relação baseada em memórias significativas, mas que talvez elas já não tenham mais um lugar comum, elas já não têm mais esse espaço compartilhado, não é? Observa, tu tá lá muitas vezes, tá lá no Natal, né? Janta de Natal, ceia de Natal, muitas histórias, todo aquele aspecto nostálgico. Nossa, tu lembra do fulaninho no Natal passado que fez isso, que fez aquilo? Tu lembra de... Ou seja, contando muitas histórias de momentos que vocês compartilhavam juntos, né? Lembrança. Só que a grande coisa esquisita, qual é? É porque parece que a gente não vai conseguir contar novas histórias, né? Por quê? Porque, puxa, Diego, aquela tia, aquela avó, nossa, eu nem convivo mais com aqueles parentes lá, como é que vai ser? Então é como se a gente conseguisse, de algum modo, e aqui já entra a primeira dica do guia de sobrevivência de como, né, passar as festividades de final de ano, claro, a gente tem que saber que aquela coisa que está no seu devido lugar é a nostalgia. A nostalgia é o lugar da ceia de Natal. A nostalgia é o lugar da virada de Ano Novo. Percebe? O que a gente... Não, bom, a gente tem que primeiro setar nossas expectativas, né? Se a gente não organiza nossas expectativas, é claro que a gente vai se frustrar. Se eu esperar que vai ser um grande encontro, onde nós vamos planejar o ano inteiro, onde nós vamos pensar, nós vamos compartilhar planos futuros e tudo que é de bom e maravilhoso que a gente vai vir a realizar e fazer no próximo ano que vem aí, bom, isso não vai acontecer, né? Muitas vezes tampouco aspectos religiosos, né? Porque às vezes na mesma família a gente vai ter pessoas de N religiões, como estamos no Brasil, né, pessoal? Então, o que vai residir naquela noite de Natal, naquela noite de Réveillon? Um aspecto nostálgico. Por quê? Porque as pessoas aqui elas têm memórias significativas juntas de outros natais, mas não tem um lugar comum, não tem um espaço simbólico compartilhado, que é esse lugar comum que, claro, em algum momento, de repente, houve para poder construir essas memórias significativas. Por isso que o almoço do dia seguinte ele é esquisito. Por quê? Porque as histórias se esgotaram. E agora a gente é obrigado a se confrontar com aquele presente, com aquela pessoa diante de nós. Então, observa, não há mais um pano de fundo emocional, não há mais um pano de fundo de nostalgia que, de algum modo, de algum modo colocava um certo lençol, um pano para esconder as nossas diferenças. E no dia seguinte, ele vai começar a aparecer essas diferenças, vai começar a pesar essas diferenças, né? Onde a gente começa a conversar, a gente começa a perceber as diferenças, a gente já não encontra mais um lugar comum. Claro, o que é que entra uma oportunidade? E aí seria o próximo passo do guia de sobrevivência aqui. Seria onde realmente eu posso exercitar a construção de novos relacionamentos. Porque, claro, um ano inteiro se passou e num ano muitas coisas mudam, as mentalidades mudam, os pensamentos mudam, né?
Então, é uma forma onde eu posso acabar me colocando diante daquela pessoa e, de repente, começar a construir, então, uma relação e tentar encontrar um lugar comum compartilhado, um espaço simbólico compartilhado. É ou não é assim em todas as relações, né? A gente precisa encontrar um espaço compartilhado comum para essa relação poder evoluir, para essa relação poder amadurecer, para essa relação poder finalmente talvez chegar numa intimidade, né? A forma como eu construo aqui a teoria dos vínculos ela é realmente nesse fluxo. Primeiro a gente demonstra um interesse naquela pessoa, depois a gente, claro, a gente já pode estar em cada uma dessas etapas. Né? Uma pessoa que eu estou recém conhecendo, primeiro eu demonstro o interesse. Para quê? Para tentar chegar num lugar comum, que é um espaço simbólico compartilhado, onde a gente tem na nossa imaginação coisas que a gente tem uma certa atração juntos, ou pelo menos, ainda que não tenha uma atração, saiba falar sobre. Não, eu não tenho atração por política, mas eu entendo muito sobre política, então eu consigo chegar num lugar comum, num espaço compartilhado com aquele tio chato que adora falar de política o tempo todo. Eu consigo, né? Por quê? Porque eu tenho repertório. Quanto mais repertório eu tiver, mais eu sou capaz de criar lugares comuns com as pessoas. Isso é suficiente para a gente poder ter uma relação? Não, não é suficiente para a gente poder ter uma relação. A gente precisa começar a alimentar emoções, a poder evocar emoções nesse lugar comum. Na medida que eu consigo evocar emoções nesse lugar comum, há uma magia que faz a gente criar memórias significativas. Então a gente chega aqui justamente na perspectiva do Natal, onde a gente tem momentos com emoções, e provavelmente ele só vai se renovar uma vez por ano, em Natal ou Ano Novo, que vai criar essas memórias significativas. É como se eu pulasse o lugar comum, ou o lugar comum fosse simplesmente aquele instante, aquela circunstância do Natal, mas que é como se fosse uma bolha ao longo do ano todo. Então eu acredito que, tendo essa perspectiva de que, olha, beleza, o único lugar comum que a gente tem é o Natal, e meio que a véspera já passou, já é o dia seguinte, já não é mais Natal. E agora pesa as nossas diferenças. Por quê? Porque o Natal já passou, é só daqui a um ano. Mas a gente ainda tem que se confrontar com aquelas pessoas. Só que, claro, isso aqui pode ser uma oportunidade da gente realmente criar novas relações, ali, de renovar aquela relação. Onde é isso? Ou seja, beleza, o meu lugar comum não é mais o Natal. Mas será que existe algum outro lugar comum com essa pessoa? Bom, eu posso iniciar, dar um restart aqui na questão do vínculo. Eu posso começar de novo, então, a manifestar o interesse por aquela pessoa e tentar vasculhar se existe um espaço comum compartilhado com aquela pessoa. Né? Com aquela tia, com aquele primo, com aquela avó, com aquele, sei lá, caramba, pode ser até um irmão, de repente. Mas observa, para quê? Para que na construção dessas memórias significativas e que se apresentam de algum modo uma esperança futurista e de permanecer, vamos supor que tu, sei lá, tu te converteu para uma religião e tu descobriu lá no almoço de Natal que uma outra pessoa também se converteu para aquela religião. Claro, vocês estão de algum modo criando um novo laço, um novo relacionamento pautado numa coisa que não é só o Natal, digamos assim, né? Ou um fulano mudou de emprego, foi para uma área muito parecida com a tua. Claro, dificilmente vocês vão ficar conversando sobre isso na noite de Natal, porque a noite de Natal é para viver aquele momento do Natal, realmente vai ter o aspecto nostálgico. Então, lembrando, né? A função do Natal, pelo menos da véspera e do Réveillon, é lembranças, é lembrar, é um aspecto de nostalgia. No dia seguinte que pesa as diferenças. E aí cabe o quê? Cabe demonstrar esse interesse no outro, claro, eu preciso querer, né, isso aqui, para poder criar essas relações, e é uma oportunidade que eu posso dar justamente para sair da minha toca, para chegar lá e não, tá bom, vou me interessar, vou procurar por esse lugar comum. Diego, não encontrei lugar comum. Bom, tu tem duas opções, larga de mão ou vai procurar repertório. Pede para aquela pessoa incutir aquele repertório em ti. Claro, aí tu vai ter interesse, vai ter pergunta, tu vai te interessar, aquela pessoa está interessada que tu entenda, chegou num lugar comum, uma relação tanto quanto pedagógica, professoral, mas tudo bem, a coisa pode começar a avançar. Para então, finalmente, criar emoções naquele lugar comum e então chegar numa intimidade. Claro, essa é a relação de intimidade, é a mais profunda, é mais nossa, é mais um a um, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Tá bom? Guia de sobrevivência para o Natal e para o Ano Novo é basicamente isso, né? Aceite que a véspera, que o Natal, o Ano Novo é um momento de nostalgia, não é uma hora de criar laços ou de ficar falando de coisas que não tragam à tona aquelas memórias significativas que a gente já construiu. O pesar ele vai cair, apesar das diferenças, ele vai cair precisamente no dia seguinte, nesses almoços ou nesses dias seguintes, que às vezes é simplesmente, vou passar as férias com a família. Que realmente vai ser esse peso de reiniciar uma relação e tentar encontrar um lugar comum para que então a gente possa, de repente,
criar uma relação que não é só pautada num aspecto nostálgico, de laços afetivos de um passado inóspito e remoto, onde a gente conviveu e agora a gente não convive mais. Tá bom? Esse é o Guia de Sobrevivência para o Natal Ano Novo. Só queria aqui mostrar para vocês um pouquinho da teoria do vínculo e como que isso pode nos ajudar a sobreviver nessas situações. Tá bom? Se inscrevam no canal aí, curtam, comentem, contem uma história aí de memória significativa do Natal. Vai ser muito bom. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.